Aleluia, glória a Deus. Essa é a nossa série, né? Os inimigos desse tempo. Começamos hoje, vamos por 8 semanas, pelo menos, falando sobre isso, sobre esses inimigos. E o primeiro inimigo de hoje, eu só estou procurando o meu púlpito aqui, mas vai aparecer. O primeiro inimigo que eu quero considerar é a desesperança. Diga desesperança. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro do Êxodo. Livro do Êxodo. Obrigado, meu filho. Capítulo número 15. Livro do Êxodo, capítulo de número 15. Nós vamos ler do verso 22 em diante. Êxodo 15, 22. Diz assim a palavra de Deus. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés chamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Diga, uma árvore. E Moisés jogou aquela árvore nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos, uma ordenança. Ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia as 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Meu Deus, obrigado por nos abençoar com a tua palavra. Obrigado porque todas essas experiências agregam tanto valor à nossa vida, e hoje nós queremos aprender mais com o Senhor. Nos capacita em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperança. Eu não estou falando da sogra de ninguém, irmãos, mas a esperança é a última que morre, né? Alguém disse. O que é esperança, né? Porque vamos começar falando do que é para a gente entender o que não é. O que é esperança? Segundo o conceito filosófico, esperança é uma expectativa de um futuro feliz. Quem tem a expectativa de um futuro feliz, tem esperança. São Tomás de Aquino, e aqui agora uma visão teológica da esperança, diz que a esperança é tudo isso, agregado de uma outra coisa. A esperança
é a minha expectativa de um futuro feliz, guiado por Deus. Esse é um conceito bíblico teológico de esperança. Mas a esperança pode ser perdida. Alguém pode perder a esperança. São Tomás de Aquino diz que a esperança é uma virtude que está alinhada com outras duas coisas, que é a fé e o amor. Palavras do apóstolo Paulo em Coríntios 13. Tudo vai passar, vai acabar, mas tem três coisas que são preciosas, que é a fé, a esperança e o amor, mas só o amor é que dura para sempre. Todas as outras coisas podem se perder. Inclusive a fé pode se perder e a esperança pode se perder. Mas o que pode levar uma pessoa a perder a esperança? A gente sabe que a desesperança, ela é decorrente de alguma coisa. Ninguém perde a esperança por nada. A desesperança não é gerada do nada. A desesperança é resultado de frustração. A desesperança é resultado de decepção. Quantos aqui já não tiveram decepções? São ao trabalho, às vezes até com o próprio casamento. Decepção com aquele filho que você esperava tanto dele, mas não foi bem assim. Quem já não viveu e quem já não passou por alguma experiência de frustração, de decepção, de tristeza? Todos nós que vivemos nesse mundo passamos pela experiência da frustração. E essa é uma experiência comum e necessária. Me lembro de uma pastora que eu ouvi há muito tempo, não vou nem lembrar o nome dela. Mas ela escreveu um artigo e eu li há alguns anos, e ela disse assim: a desesperança ou a frustração é como água fria num ferro fervente. Quem já passou por essa experiência de pegar alguma coisa que está incandescente, vermelho, e colocar numa água fria? Isso é desesperança. Mas tem uma coisa importante, é que quando você quer temperar o aço, você precisa, para que ele fique mais forte, mais rijo, você precisa desses dois extremos. Você precisa aquecer e esfriar, para você ter têmpera, porque a vida, ela pede isso de mim e de você. Nós vamos lutar durante o nosso tempo aqui com muitas decepções, com muitas frustrações. Isso faz parte da vida e a gente precisa saber lidar com isso, e a gente precisa saber administrar isso. O texto que nós acabamos de ler é um texto muito interessante, porque Israel está saindo do cativeiro. E aqui uma outra coisa que a gente precisa entender, que as frustrações e as decepções, elas estão intimamente ligadas com os níveis de expectativa que a gente cria, que a gente gera. Eu não sei qual é o seu nível de expectativa, em que ou em quem você espera, mas expectativa, quanto maior, mais perigosa. E é interessante que o povo de Israel saiu agora do Egito. Os irmãos imaginem como é que está a expectativa dessas pessoas. A expectativa está lá em cima.
A expectativa está no topo, está no alto. Moisés foi até o Egito para resgatá-los, tirá-los da escravidão, para levá-los para um tempo de liberdade, para construir um novo tempo, numa outra dimensão, onde há liberdade, onde há futuro para eles, onde mana leite, onde mana mel, onde tem abundância, onde tem fartura. Então essas pessoas acabaram de atravessar o Mar Vermelho, eles assistiram os milagres, eles viram o mar se abrir, passaram pelo mar. Dá para entender onde é que está a expectativa deles. E onde está a sua? Né? Onde está a sua? Imagina, quando você acaba de sair do milagre, você acabou de ver o mar se abrir. A tua expectativa está lá em cima. E esse povo marcha pelo deserto. Caminho de 3 dias. Não preciso dizer que o deserto é árido. Você não abre torneira no deserto, você não tem muitas minas no deserto. Você caminha pelo deserto na expectativa de achar um oásis, um lugar onde você possa descansar, mas eles não encontraram esse lugar. E 3 dias depois, eles chegaram onde eles queriam. Eles chegaram onde tinha água. Isso é uma coisa importante de você entender. Eles chegaram aonde eles queriam chegar. Eles chegaram onde tinham água. Eles queriam água, eles buscavam água e eles chegaram onde tinham água. Mas onde é que está a decepção? Está na qualidade da água. Esse é o problema. Porque às vezes a gente chega onde a gente quer chegar. A gente conquista o que a gente queria conquistar. Mas depois que a gente conquista o que queria conquistar, depois que a gente alcançou o que queria, as águas são amargas. Não era bem isso que eu pensava. Não era bem assim que eu imaginava. Não era bem desse jeito. E aí vem a decepção, vem a frustração. E logo atrás da decepção e frustração vem as acusações. Quem é culpado disso? É Moisés. Moisés é culpado, porque ele que nos trouxe para cá. A culpa é dele. Então a gente começa a procurar culpados. Nós estamos decepcionados porque a gente tinha uma expectativa e essa expectativa se frustrou. Então pensa bem, porque isso é um processo. O processo começa com expectativas que eu crio. E depois, em cima da expectativa que eu crio, vem a decepção, quando eu alcanço a minha expectativa. Porque a frustração não é pelo que você não alcança. A frustração é pelo que você alcançou e não era o que você pensava. Essa é a frustração. Por isso, uma coisa que a gente precisa saber. A primeira coisa, que é mais importante. Quem é que te dá esperança? De quem você espera? Essa é a primeira pergunta que a gente precisa se responder. De quem você tem esperado? E o que você está esperando? Essa pessoa de quem eu espero, ela é confiável? Ou isso, pelo que eu estou esperando, de fato é tudo isso mesmo? Quem? Uma segunda pergunta. Esse quem aí tem um propósito? Qual é o propósito? Qual é o propósito da tua frustração? Vamos, como nós estamos num ambiente de igreja, e a gente está falando das coisas de Deus, vamos falar de Deus.
Em quem nós esperamos, irmãos? Quando você sai de casa e vem para a igreja, de quem você espera? Qual é a expectativa que você alimenta? É incrível que as pessoas são estimuladas a gerarem expectativas, mas a maioria das pessoas se frustram com as expectativas. E como eu disse, a frustração ela não é ruim, porque ela vai criar uma têmpera, ela vai fortalecer uma pessoa que é objetiva, que sabe o que quer. Mas a expectativa que nós colocamos em Deus, ela pode nos frustrar, sabia? Sabia que a expectativa que você põe em Deus pode te frustrar? Pode te decepcionar? Por uma razão muito simples. Porque os caminhos de Deus são mais elevados que os teus. Porque o que Deus quer para você é mais do que você quer. E nas tuas frustrações Deus tem um plano. Nas tuas frustrações Deus tem um projeto. É restaurar a tua esperança. Mas tem uma coisa interessante aí que você precisa entender. A Bíblia diz que nada que Deus faz é sem propósito. Até um verme, uma bactéria, um vírus, tudo tem propósito. Você nasceu, você tem um propósito. Tem um propósito de Deus para você. Você não teria nascido. Deus é um Deus de propósito. E há propósito nas nossas frustrações também. Para a gente entender coisas mais elevadas, mais altas. E eu vou te explicar. O que eles encontraram em Mara? Diga, eles encontraram o que eles procuravam. Agora, o que eu estou querendo dizer? É que nós colocamos em Deus a nossa confiança no sentido de uma expectativa. E aí você luta muito por isso, você ora, você faz campanha. E de repente você conquistou o que você queria. E logo em seguida você está frustrado por aquilo que conquistou. E você fala, poxa, eu orei tanto por isso, eu busquei a Deus, mas por que Deus me trouxe nessa situação? Por que Deus permitiu que eu me frustrasse com esse relacionamento, ou com esse casamento, ou sei lá como que for? Porque Deus está à nossa frente, anos-luz. Às vezes tem coisa que a gente pensa que precisa. Tem coisa que a gente luta por elas e a gente acha que ela é a solução do nosso problema. E não é. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, o diabo se apresentou diante de Jesus e disse, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Inclusive pão que o diabo te dá é pedra, sempre é assim. Transforma em pão. Jesus disse, quem diz que é de pão que o homem precisa? Você já parou para pensar nisso? Irmãos, você está jejuando há 40 dias. Há 40 dias que você não come, aqueles lá 3 dias sem beber. Sem beber não, alguma água eles deviam ter, algum pouco de água, mas a água acabou. E aí vem alguém e diz para você, o que você mais precisa? Você diz, eu preciso comer, eu estou 40 dias sem comer. Ou eu preciso beber, eu estou há 3 dias nesse deserto, estou desidratando, eu preciso beber. Aí Jesus disse para o diabo, você está enganado ao meu respeito. Porque naturalmente todo mundo precisa de comer.
Mas tem algo que é maior, que é comida, que é uma palavra que sai da boca de Deus. Ele disse que eu me alimento do que Deus diz. E aqui é extraordinário, porque no momento que eles chegam em Mara, eles pensavam que eles precisavam de água, mas eles precisavam de uma árvore. Presta atenção. Não era de água que eles estavam precisando naquele momento, mas era de uma árvore. Ou você não entende o que eu estou dizendo? Porque o que ia arrumar a decepção, o que ia curar a frustração, era a árvore. Porque a água era amarga. O que cura a frustração do casamento? Você queria casar, você casou, você se frustrou. E agora? Para você o casamento era a solução do seu problema. Aquele emprego naquela empresa era a solução do seu problema. Aquele filho que você educou para ser doutor, para ser juiz, seja lá o que for, era a solução do seu problema. Mas aí você descobriu que não era. E como é que você cura essa água? Aí você descobre que não era do casamento que você precisava. Aí você descobre que não era desse filho formado em tantas línguas ou em tantas universidades que você precisava. Aí você descobre que não era desse emprego que você precisava. Você descobre que você precisava de uma árvore. Você está me entendendo ou não? Um dia, Jesus passou por uma cidade chamada Sicar. Tinha uma mulher lá. É interessante esse encontro de Jesus com a mulher samaritana, porque os judeus e os samaritanos não tinham um bom relacionamento. Embora os samaritanos fossem judeus também, mas eram judeus miscigenados, mestiços, os judeus ortodoxos não gostavam muito deles. Mas Jesus passou pela cidade de Sicar, porque Deus tinha um propósito nisso. Tudo que Deus faz é com propósito. Amém? E Jesus passa pela cidade de Sicar, ele senta junto ao poço. Um poço que foi cavado por Jacó muito tempo atrás. E aquela mulher foi sozinha buscar água, que era um sinal muito claro de que ela não era uma mulher desejável no meio das outras, que ela tinha uma má fama, uma má índole. Então por isso, ela foi por volta de meio-dia. Ela foi buscar água, diz, buscar água. Diga, buscar água. Porque ela precisa de água. Mas é interessante que nesse momento ela tem um encontro com Jesus. E Jesus começa a confrontar o que ela vem vivendo. Jesus disse assim: mulher, você já teve 5 maridos. E esse que você tem não é seu marido, é seu amante. Jesus está falando: mulher, disso que você tem sede não é a água que vai resolver. Disso que você tem necessidade não é água. Ela já teve um marido, teve 2, teve 3, teve 4, teve 5. Água amarga em cada um deles. Primeiro casamento amargo, segundo amargo, terceiro amargo, quarto amargo, quinto amargo. Já está no 6º casamento. E a amargura está lá. Porque o problema não está na necessidade da água. Aí Jesus disse para ela: mulher, deixa eu dizer uma coisa. Se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Irmãos, essa era uma mulher que vivia de frustração em frustração. Que esperança essa mulher tinha?
Ela não tinha mais esperança. Porque eu acredito que toda mulher, especialmente naquele tempo, tinha como esperança construir uma família, ter filhos. Toda mulher queria ter filhos naquele tempo e queria ter uma família. Ela nunca conseguiu ter uma família. Ela era uma mulher frustrada. E o número de amantes que ela tinha revela que ela tinha desistido do sonho da família. Ela não tinha mais esperança disso. Agora Jesus disse para ela: mulher, se você beber de mim, um rio de água viva vai fluir de dentro de você. É diferente. Porque não é de água que você precisa, é de mim. Você entende o que eu estou dizendo? Deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, meu irmão. Sabe do que você precisa? Tem muita gente que está aqui hoje de manhã achando que precisa de uma carta de recomendação de alguém, que precisa de um emprego, que precisa de um salário melhor. Tem gente achando que precisa de um marido, de uma esposa. Tem gente achando que precisa, talvez, fazer uma viagem para espairecer, para mudar. Mas eu quero te dizer uma coisa: não é de nada disso que você precisa. Você precisa de uma árvore. Jesus diz: eu sou a videira, vós sois as varas, eu sou a árvore. Se você estiver em mim, eu em você, você vai frutificar demais. Você vai dar muito fruto. Eu sou a árvore. Jesus diz: quem comer de mim jamais terá fome, quem beber de mim jamais terá sede. Irmão, você está na rota errada. Por isso que você se frustra. E a gente cria expectativa em Deus, mas tudo do nosso jeito. O povo de Israel criou uma expectativa em Deus do jeito deles. A expectativa estava naquele lugar, naquela água que eles iam tomar. E ali Deus os ensina: não é da água que vocês precisam, é de uma árvore, é de mim. É sempre dele que a gente precisa, irmãos. É sempre de Jesus. A mulher samaritana precisava de Jesus. Ela não sabia. Ela achou que precisava de homens, mas era de Jesus que ela precisava. Tem um texto de Lucas 22. Eu estou quase encerrando, irmão. Tem um texto de Lucas 22 que eu queria ler com você, porque eu quero falar de Jesus, e Jesus é a nossa referência. Para tudo Jesus é a nossa referência. Jesus se surpreende, e ele poderia se frustrar com uma situação, mas ele não se frustra. Capítulo 22, do verso 47 em diante, diz assim. Lucas 22, 47. Enquanto Jesus ainda falava, chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente deles, e se aproximou de Jesus, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, você trai o Filho do Homem? Olha, Judas conseguiu surpreender Jesus. Não é meio frustrante você dedicar sua vida para alguém? Jesus ficou 3 anos com esses homens, 3 anos e meio com esses homens, andando com eles, ensinando, dando pão, fazendo milagres, sinais. Depois morre na cruz por eles. E agora, um cara que estava do teu lado, que senta na mesa, que come pão com você, que senta na mesma mesa, ele te trai, e ainda com um beijo. Me fala, tem coisa mais doce que um beijo?
Os irmãos sabem que essa é uma das primeiras lições da vida? É beijar. Pode ver, toda criança, ela aprende, antes ela aprende a beijar. Eu dou um beijinho aqui no papai, não, amanhã ela vem, aquela babinha, né? Toda cheia de baba, te dá aquele beijo, né? E você ama aquilo, que maravilha. Já sabe beijar, não sabe falar ainda, não sabe andar, mas já dá beijinho. Porque beijo é ternura, é carinho, é afeto. Aí Jesus disse, mas como é que é possível, Judas? Que decepção. Alguém que me viu, que andou comigo, me trair dessa forma. Ainda ele poderia falar, ele lá, vão lá. Mas não, ele faz questão de ir e de dar um beijo. É decepcionante, é frustrante. Mas como que Jesus reage? E eu quero que você aprenda essa lição. Como é que Jesus reage a Judas? Eu anotei aqui 3 coisas que eu vou citar, eu não vou pregar. A primeira delas. Em nenhum momento, presta atenção, em nenhum momento, Jesus permitiu que alguém determinasse o conteúdo do seu coração. Em nenhum momento, Jesus permitiu que alguém determinasse o conteúdo do seu coração. Aqueles homens vêm contra Jesus para prendê-lo com armas, com tudo. E Jesus diz assim para eles, nesse mesmo texto: por que vocês vêm até mim assim? Eu estive com vocês o tempo todo no templo, estava andando com vocês. Pedro já arrancou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus pegou a orelha do Malco do chão, não sei se ele limpou, o que ele fez, ele já botou de volta no lugar. Por quê? Por que que alguém que está ali sendo afrontado a essa medida não teve nenhum prazer de ver? Porque na realidade Pedro ia rachar a cabeça dele no meio, aquele desviou, tirou a orelha. Pedro ia rachar a cabeça dele. Jesus disse, não é isso. E por que Jesus está agindo assim? Porque as coisas externas não estão determinando o que está no coração dele, o que ele carrega. E você não pode permitir isso. Você não pode permitir a desesperança dentro do teu coração, porque alguém te frustrou. Porque alguém te magoou, te entristeceu. Porque alguma coisa não deu certo, não saiu exatamente como você pensava, o que você queria. Você não pode deixar que nada interfira nesse conteúdo que está aí dentro. Deus está gerando uma coisa linda dentro de você, através do Espírito Santo. Um processo e um projeto de santificação, de aperfeiçoamento, de crescimento. Você não pode deixar isso ser interrompido, estragado, por causa de circunstâncias, coisas que estão à tua volta. Guarda o teu coração. Cuidado com a ideia de que eu nunca mais vou ser feliz, eu não acredito mais em ninguém, eu não aceito mais estar com alguém. Cuidado com isso. Não deixe o diabo entrar dentro de você e colocar uma semente aí dentro. Guarda o teu coração como Jesus guardou o dele. Você teve uma frustração? Tudo bem, você vai ter mesmo. E vou te dizer,
As tuas frustrações não terminaram, virão outras aí. Essa frustração vai ser comigo, vai ser com um político, vai ser com teu marido, com a tua esposa, com o filho, vai ser com um monte de gente. Frustração, irmão, tem para todo gosto, tem de todo tipo. Mas não deixe isso matar a tua esperança. A tua esperança tem que estar intacta dentro de você, guardada. Porque Deus tem uma árvore para você comer dela, para você se alimentar dela. E é essa árvore que te cura. E é essa árvore que você precisa. Eu queria que você inclinasse tua fronte agora. Eu queria que você olhasse para você mesmo agora. E olhasse para o seu coração. Pensa nas tuas frustrações. Quais foram as que te feriram? Quais foram as frustrações que te fizeram desistir? Quais foram aquelas expectativas que você criou, que se perdeu no meio do caminho? Do amor que não foi correspondido? A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança para você. Irmãos, o nosso Deus não falha. Jesus não falha. Nele você pode confiar. Aonde você coloca a tua expectativa? De quem você espera? Espere nele, porque nele a gente pode esperar. Talvez você se decepcione porque você acha que precisa de água e você vai na direção da água. E aí quando você chegar lá, você se decepciona. Eu me lembro de Balaão, que queria tanto amaldiçoar o povo de Israel para levantar uma grana que ele estava precisando. Deus falou, não faça isso. Mas ele insistiu tanto que ele achou que ia ser tão bom para ele ter aquele dinheiro na mão. Deus falou, então vai. E ele nunca conseguia amaldiçoar o povo de Israel. Tanta decepção. Aquele dinheiro não serviu para nada para ele. E ainda tem muita gente iludida com dinheiro, correndo atrás. Não é de dinheiro que você precisa. Talvez você fale, pastor, o senhor não sabe da minha situação, eu preciso de dinheiro hoje. Não, você precisa de uma árvore. Você precisa dele. E eu quero fazer um apelo para você. Enquanto a igreja está orando, existe um chamado de Jesus muito claro para você. Jesus é a árvore da vida. E Ele quer te curar de qualquer desesperança que você já teve. E se você está aqui nesta manhã e você quer ter um encontro com Jesus,
Você quer experimentar isso? Isso é espiritual, isso não é natural. É você e Ele. Ele vai te visitar, Ele vai te tocar. Ele vai revelar coisas que você nem imaginava. E Ele vai te falar de uma coisa que talvez você nem saiba. Ele vai te falar de propósitos. E talvez você nunca tenha descoberto o teu propósito. Ele vai falar disso com você. Eu não sei o que você corre atrás, o que você busca, o que você procura. Mas eu sei que nesta manhã a solução está aqui. Está na pessoa de Jesus. E eu quero te desafiar a entregar a tua vida para Ele. E se você está aqui e ainda não teve a oportunidade de fazer isso publicamente, talvez você já tenha feito no teu coração em algum momento, mas você nunca declarou isso na frente de tanta gente. Eu queria te desafiar, aí onde você está, fazer um sinal levantando a sua mão, dizendo: eu quero. Hoje eu quero. Deus te abençoe, filho, a sua vida. Deus te abençoe, filho, você também. Mais alguém, levante a sua mão. Onde você estiver, Deus abençoe, filho, você também. Lá em cima, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém, Deus abençoe, filho, você também. Levanta a sua mão. Deus te abençoe, filha. Quem levantou pode abaixar a mão. Quem não levantou ainda, Deus abençoe lá em cima. Mais alguém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Porque hoje a desesperança morre para você. E hoje o Senhor vai gerar uma esperança. Você que levantou a mão, vem aqui comigo aqui na frente. Vamos orar juntos aqui. Sai do seu lugar, vem aqui. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. E viverá. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso aqui não é uma coisa litúrgica. Isso aqui é espiritual. Nós estamos falando de uma coisa importante que chama decisão. Diga decisão. As pessoas não sabem a diferença entre decisão e escolha. Às vezes a gente escolhe, mas não decide. Hoje tem muita gente fazendo escolhas, mas não decidiram. As pessoas querem Jesus, mas troca Ele a qualquer momento por qualquer outra coisa. Mas quando você decide é diferente. Coisa que a sua esposa, seu marido, você escolheu num primeiro momento. Mas se você ficar nesse nível da escolha, vai acabar esse casamento. Mas se você decidir, Deus é um Deus de decisão. Deus quer a nossa decisão. Ninguém sabe tudo, você vai aprender. Todos os dias Ele vai te ensinar. Ele vai te dar de comer, vai te dar de beber, vai te sustentar, vai te prover. E você vai entrar numa outra dimensão. Você vai sair de uma dimensão natural para entrar numa dimensão sobrenatural, onde Ele cuida de você, onde Ele te ensina e te instrui. Amém? Então todos estendam suas mãos para cá. Senhor meu Deus, são teus filhos. De alguma forma, a tua palavra os alcançou. Eles entenderam que não é água, não é água, é árvore. Que eles sejam alcançados pelo teu amor agora, e que eles sejam inundados da esperança que em algum momento se foi, porque esse mundo é um mundo que mata a esperança. Mas o Senhor é o Deus da nossa esperança, porque o Senhor Deus é o Deus do nosso futuro. E o nosso futuro é de vencedor, como diz a tua palavra, porque os que estão em Cristo são mais do que vencedores por aquele que nos amou
Então, Senhor, nós os abençoamos agora e os recebemos na Tua família como Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um forte aplauso. Não cessarão. Tem um presente para vocês. Tem um presente para eles. Acompanhe eles, já que eles vão ganhar um presente. O culto não acabou ainda. Acompanhe eles até lá, só para receber um presente, por favor. Quero isso, leve eles para aquela sala, que eu quero que eles ganhem um presente. É só presente mesmo, irmão. O povo fica com medo, né? Que tem naquela sala. Você que veio pela primeira vez, depois vai lá que você vai conhecer. Mas eu tenho uma igreja toda aqui. Eu não sei, talvez tenha alguém aqui que precise de oração. Fala, pastor, ora por mim também. Eu já vivi tantas frustrações, mas hoje eu quero também. Eu quero essa árvore mais. Você já tem, mas hoje você entendeu e você quer ser ajudado em oração agora. Pastor, me ajuda em oração. Eu preciso vencer decepções, tristezas, frustrações. Eu preciso recuperar a minha esperança, que em algum momento também se perdeu. Seja em que nível for, ou por que razão. Se você está assim, pode vir aqui, eu quero orar também por você. Alguém, sai do seu lugar, vem aqui. Aquele primeiro apelo foi para as pessoas que precisavam de entregar a vida para Jesus. Mas talvez você precise de quem ore por você. Fiquem perto de mim aqui. Sabe, a Bíblia diz assim, e que a gente comete um erro crasso. E o nosso maior erro é olhar para as coisas que se veem. A Bíblia diz que tudo aquilo que a gente vê é temporal, o que não se vê é eterno. A gente olha muito para as coisas que se veem nesse mundo. Tem hora que eu passo pelo mesmo drama de vocês. E quando eu estou olhando muito para as coisas desse mundo, sabe o que eu faço? Eu paro. Eu fecho os meus olhos. Eu falo, Senhor, me tira daqui. Me leva a minha mente para mim ver agora o que não se pode ver. O que não se pode ver no mundo natural. Vale a pena. Sabe, um dia Estevão estava sendo apedrejado porque ele era um cristão. Ele foi o primeiro cristão a ser martirizado. Ele foi apedrejado até a morte. Mas naquele dia, quando as pessoas estavam atirando pedra nele, a Bíblia diz que Deus abriu os olhos dele e ele viu Jesus no seu trono, esperando por ele, né? Para onde a gente está olhando? Para onde a gente está olhando? Senhor meu Deus, abençoa meus irmãos. Essa vida é difícil, porque a gente não aprendeu a olhar para cima. O mundo nos atraiu e o mundo se apresentou para a gente como sendo uma coisa que vale a pena ter, vale a pena conquistar. Mas que nessa manhã os meus irmãos sejam consolados pelo Teu Espírito, e que assim como às vezes eu te peço, Senhor, para o Senhor me mostrar o que eu não estou vendo, que agora eles possam ver o que não estão vendo, o que não se pode ver no natural, que só se pode ver no espiritual. E eles vejam a Tua mão sobre eles. Eles vejam como o Senhor está cuidando deles. Eles possam ver os anjos a quem o Senhor já deu ordem a respeito deles, para que eles estejam guardados. Abençoa meus irmãos. E tudo aquilo que gerou desesperança neles, seja porque eles tiveram expectativa demais em alguma coisa, seja porque alguém os traiu, os enganou,
ou porque aquilo que eles esperavam que fosse tão bom não foi, seja curado em nome de Jesus. E que eles sejam cheios da tua esperança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Pode ser. Fique em pé, igreja. Diga: bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Amém. Que o amor de Deus, nosso Criador e Eterno Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus convosco sejam, e com todo o povo de Deus espalhados pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Não esqueçam de me deixar o valor com que você vai contribuir até o final do ano, para a gente fazer as reformas que precisamos, amém? Se você ainda não colocou lá, passa lá, põe seu nome e o valor que você quer ajudar. Beijo no coração, boa semana para vocês. Quem está me visitando pela primeira vez, tem presente para você também. Impossível.